Hi guys, welcome to another English class. How are you doing? Tudo bem com vocês? So, let's go, let's start. Vamos lá, guys. So, open your books on page... Deixa eu tentar ficar no meio dessa câmera, que agonia, Jesus. Aí foi. Open your books on page 8, ok? Então, vocês já fizeram a VE sobre a temática desse... Vou subir porque tá muito longe, tá difícil. Mas basicamente é relationships. Então vocês já fizeram aí a VE pra gente iniciar o assunto dessa nova unidade. Então a gente vai começar falando de present perfect. Uma gramática bem, vamos dizer, tensa. Mas olha só, é gostosa, eu adoro trabalhar com os tempos verbais perfeitos. Então, primeiro de tudo, eu vou tentar ficar maior aqui, que eu quero que vocês prestem atenção em mim antes de vocês começarem a ler. Tem coordenação motora para isso? Talvez não. Vamos tentar. Aparentemente tem. Gostei que eu dei um zoom bem na minha Ficou lindo. Olha só, guys. Tô aqui? Tô. Então tá bom. Estou com a blusa do Dom Bosco, mas ela é preta e não aparece. Mas tá aqui, pelo menos. O que eu quero passar para vocês? Por que a gente está começando a falar dos tempos verbais perfeitos? É importante que vocês tenham bastante claro na cabeça de vocês que o present perfect, todos os tempos verbais perfeitos, eles são muito diferentes do português. Então não tem como falar, Miss, isso é presente, é passado e futuro. Esquece, tá? Os tempos verbais perfeitos, eles funcionam de uma maneira muito diferente de como é com o português. Então, basicamente, o que eles são diferentes? Qual que é o auxiliar oficial de todos os tempos verbais perfeitos? O have, ok? Ele é auxiliar, ou seja, ele não tem o sentido dele normal de verbo, que é o verbo ter, ok? Ele tem o sentido de auxiliar. Ele mostra, isso aqui é um tempo verbal perfeito. E além disso, você tem junto com esse verbo have ou has para he, você tem junto com isso um outro verbo na terceira coluna. Quais são as três colunas? Presente, verbo no presente, verbo no passado e o participle, que é a terceira coluna. É uma coluna que não existe no português, ok? E ela não tem uma tradução. Ela serve apenas para formar esse tempo verbal perfeito. Beleza? Então, por exemplo, para vocês terem uma maior familiaridade com essa terceira coluna, que é fundamental para formar o present perfect. O verbo do, que é o verbo fazer. Do, presente. Did, passado. E a terceira coluna, done. D-O-N-E. Done. Ok? Então, o verbo go. Primeira coluna, presente. Go, segunda coluna. Went, que é o passado. E a terceira coluna, gone, que é o participle. Os verbos que são regulares, eles são o mesmo no passado e no participle. Por exemplo, o verbo want. Want, presente. Wanted, passado. Wanted, de novo, no participle. Mas fica um pouco mais visível quando a gente vê os exemplos aqui, então eu vou ficar pequenininha de novo, para não aparecer minha olheira, porque eu não sou obrigada também a ser humilhada. Bem pequenininha, para não aparecer nada. Vou até aqui no cantinho. Ok, guys, vamos lá então. Foca aqui no que está escrito. Então, para que eu uso esse tempo chamado present perfect? Primeiro, eu vou usar o have ou has. Has para he, she, it. Have para todos os outros pronomes, beleza? E mais uma palavrinha, um verbo com na terceira coluna. Quando que você vai utilizar? Quando é uma ação no passado. Ué, mas já não tem o simple past para isso? Presta atenção, é uma ação no passado que não tem um tempo específico. Por exemplo, I went to Paris in 2010. Eu fui a Paris em 2010. Eu usei o verbo went, que é o passado do verbo go, passado simples, tudo certo. Olha a outra frase usando present perfect. I have been to Paris already. I have been to Paris already. Eu já fui a Paris, mas eu não especifiquei quando.
Eu não disse se foi 2010, se foi mês passado, se foi ano passado. Eu não especifiquei. Se eu não especifico quando isso aconteceu, é present perfect, ok? Então, basicamente, present perfect, o nome é present, mas ele é passado, porém eu não tenho um tempo específico. Eu não sei se foi ontem, se foi ano passado, se foi em 1910, eu não sei. Eu sei que aconteceu no passado, ok? Então, olha só. Vamos ver o que mais que a gente pode resumir de tudo que tinha aqui. Olha só, para vocês conseguirem visualizar uma frasezinha bem fácil. I have missed the bus. I'll have to wait for the next one. Eu perdi o ônibus. Eu falei quando eu perdi esse ônibus. Algo que acabou de acontecer. Mas eu não quero chamar atenção para o tempo. Eu não quero falar que acabou de acontecer. Eu não quero falar que eu perdi o ônibus 10 minutos atrás. Eu quero dar ênfase ao fato de que eu perdi o ônibus. E não quero colocar um tempo específico. Pronto, usei o present perfect. I, normal, o pronome. O have, que é o nosso auxiliar. E o missed, que é um verbo que é igual ao passado, porém ele está na terceira coluna porque ele é um verbo regular. Fechou? Então, vamos para o próximo. Por exemplo, como que a gente consegue trabalhar essa noção de tempo dentro do present perfect? A gente consegue ter palavrinhas que nos ajudam um pouco melhor a entender a proximidade ou a distância dessa coisa que aconteceu. Por exemplo, o... Deixa eu vir para cá que eu estou atrapalhando. Ever e o never, tá? Have you ever participated in the National Hugging Day? Qual que é o sentido desse ever? Olha só a estrutura. Tem o have, que eu falei para vocês. Tem o verbo na terceira coluna regular, participated. E aí você coloca esse ever, que dá o sentido de alguma vez na sua vida. No passado, mas alguma vez durante toda a sua vida. Esse é o sentido do ever. E o never, olha só. I have never seen so many people together. Eu nunca vi tanta gente junta. Have, que é o auxiliar, sim, que é o verbo no passado, e você coloca o never junto, que dá o sentido justamente de nunca durante toda a minha vida. É passado, sim, mas ainda assim, ajuda a gente a entender um pouco mais esse tempo, mas ainda assim não tem um tempo, uma marcação específica, ok? Claro, você pode usar algumas palavras que também te ajudam, tipo recently, for a long time, tipo ultimamente, por um longo tempo. Elas ajudam a nortear esse sentido de passado, mas elas não colocam uma marquinha lá de precisamente tal dia, tal hora, tal ano, tal momento, ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui embaixo. A gente consegue ainda, deixa eu ver, importante lembrar. Se o tempo passado é o tempo no qual eu estou falando, no período de tempo que eu estou inserido, você usa o present perfect. Misses, como assim? Por exemplo, I have eaten healthy food recently. Recentemente. É um tempo que eu estou inserido. Então, eu utilizo recentemente e continua acontecendo. Okay? É uma ação que começou no passado, mas ela se estende até o presente. Porém, é uma ação no passado e que está se estendendo até o presente. Porém, o recently dá a ideia de continuidade, ok? Então, se eu estou inserida nesse tempo onde essa ação está acontecendo, essa ação que começou no passado está se estendendo até o momento presente, eu estou inserido dentro desse período, você utiliza o present perfect. É um pouquinho confuso. Então, se vocês vão ter que praticar bastante para ficar mais claro para vocês. Além disso, tem algumas palavrinhas que a gente consegue utilizar, além do never, ever. Just, already e yet. O just sugere que a ação acabou de terminar, de acontecer. I have just eaten my snack. Acabei de comer o meu lanche. É importante perceber que acabou é passado, mas acabou de acabar. Então, essa é a ideia do just. Algo que acabou de acabar. Have é o auxiliar. Eaten é o verbo na terceira coluna, no participle. E o just está aqui para dar essa ideia de finalidade. Already.
O already você utiliza quando algo acabou antes do que deveria. É uma surpresa. Por exemplo, I have already finished my homeworks. Eu já terminei a minha homework. Do tipo, minha tarefa. Do tipo, nossa, é uma coisa que eu não esperava. Tô surpresa que eu já consegui terminar. Olha lá. I've done the project already. Você já sabe que essa contração aqui é o have. Você bota um apóstrofe e o VE e dá essa ideia de... é a contração do have, tá bom? Do verbo have. I have done the project already. Have, né? Essa contração aqui, que é o auxiliar. Done, verbo na terceira coluna. E o already, eu já acabei o projeto. Acabei antes do meu prazo final. Estou surpreso que eu consegui. E o yet, que justamente você utiliza para sugerir que a ação é esperada. E normalmente ele vem no final da frase. Então, assim, é uma ação, é uma ação que você já esperou, que você já esperava que acontecesse, ok? Então, ele tem esse sentido aqui de já, olha só. Também equivale a palavra já na língua portuguesa, no caso de sentenças interrogativas. Porém, no caso de sentenças negativas, ele equivale a ainda. Olha a diferença. I haven't bought the food yet. Eu ainda não comprei a comida. Em sentenças negativas, o yet tem a função de algo que já deveria ter sido feito, mas não foi. Tá bom? Que é justamente o contrário de already. Already é algo que eu terminei antes do meu prazo, eu estou surpreso. E o yet é algo que já deveria ter acabado, ou já deveria ter sido feito e não foi. Beleza? Na negativa. E na pergunta, have you talked to Mary about your plans yet? Você já falou com a Mary sobre os seus planos? Então tem essas duas conotações. Já e ainda. Beleza? Esse aqui é o have da negativa. Ok? Então a gente já viu as três estruturas. Afirmativo, negativo, pergunta. Beleza? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Tem um monte de resposta aqui. Tudo bem? E foi. Aqui as contractions. I've, you've, his, she's, it's, we've and they've. E por que aqui é apóstrofe S? Porque é has. Para he, she, it, você não usa have, você usa has. Tô passando rápido por cima disso porque é algo que a gente já trabalhou. Alright? Vamos com o present perfect. Calma, a gente tem o present perfect continuous para ver agora. Voltei. Hello. Só para passar as páginas aqui para baixo, vou deixar vocês esperando. Page 10, tá? Então, vamos lá. Present Perfect Continuous. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que é a diferença? Você sabe que tudo que é chamado de continuous tem ing. Estrutura, então, have ou has, been, sempre, e o verbo com ing. Ok? Essa é a estrutura oh my gosh, do Present Perfect Continuous. Quando que a gente utiliza? Para se referir a uma ação que se iniciou no passado e ainda não acabou. É importante perceber isso. Olha só. Peter has been surfing the internet all day. Ele vem... o Peter... Para você traduzir é até estranho, né? Ele tem estado surfando, ele vem surfando. O importante é perceber que ele começou essa ação no passado e ele continua realizando essa ação no presente, ok? Além disso, você pode utilizar essa estrutura para fazer referência a uma prática que você começou no passado e que ainda se repete. Por exemplo, how long have you been dancing jazz? Faz quanto tempo que você dança jazz? Ou seja, você começou no passado, mas você, é uma prática que você continua realizando. A palavra since é utilizada quando queremos especificar a data do início da atividade. Olha o exemplo. I have been dancing jazz for 20 years. Então, aqui, ao contrário só do present perfect, você pode ter uma data, você pode ter um marcador. O que você precisa indicar é que começou no passado e ainda está ocorrendo no presente. Então, eu danço jazz há 20 anos. Eu comecei no passado, mas eu ainda continuo dançando. E a for é utilizada para quando a gente quer dizer
o tempo que essa atividade está sendo praticada. I have been... Oh my gosh, eu li errado. Tô maluca, olha só. I have been dancing jazz for 20 years. O exemplo é de for, ok? Há 20 anos que eu danço jazz. O exemplo de since aqui em cima. I have been dancing jazz since I was 12. Desde que eu tinha 12 anos, eu danço jazz. Ok? E aqui é a duração. Faz já 20 anos que eu danço jazz. O importante é vocês perceberem que começa no passado e se estende até o presente. Pode ter marcador temporal? Pode, não tem problema. O importante é mostrar que a ação não finalizou. Ok? E, por último, aqui em cima, você vai utilizar para você mostrar que é uma consequência que não necessariamente é o objetivo planejado. Have you been eating garlic, right? I can smell it. Ok? Então, essa é a questão de que você está realizando uma ação, você quer se certificar que aquela pessoa está realizando aquela ação. Ok? Então, that's it. Isso mesmo. Olha aqui embaixo. Have e has é a estrutura. Have para a maioria dos pronomes e has para he, she, it. O been, sempre been. E qualquer outro verbo que você vai utilizar com ing. Alright, guys? Então, eu vou deixar de tarefinha para vocês. É bastante coisa, é um conteúdo mais extenso. E eu sei disso. É difícil aumentar isso aqui, né? Pera lá. Muita calma. Ok, acho que voltei. A tarefa de vocês, guys, eu vou deixar para page 11 and 12, página 11 e 12, todos os exercícios propostos ali, para que vocês, de fato, consigam praticar esse conteúdo que é um pouquinho mais denso, mas é fundamental para a gente conseguir evoluir na língua inglesa. Alright? That's it for today. That's it for today. And see you in our next class, guys. Bye, miss ya.